Bem-vindo então à aula prática 8. Nós começamos então relembrando o Screw Spy, que é aquele recurso que mostra um menu, né, que vai espionando de acordo com a posição que você está da tela, ele vai mostrando a âncora correspondente com a barrinha do lado. E agora a gente vai para o Side Nav. Tá? O Side Nav, o que ele é? Ele é um menu que aparece, né, que surge da esquerda normalmente, ou de qualquer posição que você quiser da página. E é um navegador, né, um menu que aparece do lado. Então, side de lado e nave de navegação, né, de menu. Bom, então um menu bem bacana que aparece, que surge para a gente ali da lateral. Então, vamos fazer isso funcionar. Primeira coisa, eu vou criar um container. Dentro do container, eu vou criar um nave. E dentro do nave, eu vou criar um menu que vai abrir o menu, né? Vai abrir vou criar um link que vai abrir o menu. Então ele vai ser menu, aliás, ele vai ser um ícone, né? Vai aparecer um menuzinho ali. E aí quando eu clicar, o data target vai ser o slide out e o class vai ser o side nav trigger. Beleza. Vou deixar esse ícone aqui mais organizado. Depois do A, aliás, e do nav, embaixo do nav eu vou adicionar um UL que vai ser o próprio side nav. E aí nós vamos ter um div que vai ser, aliás, um li, né? E lá dentro nós vamos ter os menus, tá bom? Deixa eu colocar os menus aqui normaisinhos, mais fácil para a gente entender, né? São os links, né? O primeiro vai ser um cloud, por exemplo, né? E vai ser um link qualquer. Então vou ter vários links. E aí para ativar eu preciso, né, do script e ativando com o side nav, chamando o método side nav. E quando eu clico, o que acontece? O que faltou? Ah tá, aqui eu tenho que dar um ID slide out. Então veja, ele mostra um menu, né? Quando eu estou com a tela maximizada aqui, eu clicando fora, né? Ele recolhe. Muito bem. Eu posso melhorar um pouquinho esse menu colocando um LI aqui mais poderoso, né? Nesse LI eu vou adicionar um user view e nesse user view vou dar um background, criar um div background com uma imagem, com a imagem do pudim, né? E depois eu vou adicionar uns links aqui. Esse link vai ser o pudim com a classe Circle, né? Que vai ser a foto, simulando a foto do usuário. E aí eu vou ter um outro href aqui, outro link que vai ter o class, aliás vai ter um span, né? Com o class white text para o texto ficar em branco e a classe name, e aí eu vou colocar o nome do usuário, depois eu vou colocar o e-mail também. Esse daqui vai ser o class e-mail. Então o que vai acontecer? Olha que bonito. Ele colocou a imagem de fundo, que é esse background, a foto do usuário, o nome dele, tá? Legal, né? Então esse é o side nav.
Agora nós vamos para o Tabs. Então o que é o Tabs? É uma barra de tabulações, né, de abas. Então para isso eu tenho o container, eu vou adicionar um row. Dentro do row eu vou adicionar o call, tamanho 12 mesmo. E aí eu vou adicionar um UL do tipo tabs. E aí cada LI vai ser uma aba, tá? Eu vou chamar de tab, call, tamanho 3. E vou adicionar um link lá, que vai ser o tab 1, por exemplo. Tá bom? Então quando eu clicar ele vai mostrar o conteúdo de T1. Então vou fazer o T2 e o T3 também. Então vamos ver como ele está se apresentando. Olha lá, já tem um vestígio ali de como vai ficar. Então depois do div eu adiciono os demais divs, que é o call S12. Vou utilizar as 12 colunas. E ele vai ter o ID, justamente o T1, que é o primeiro, né? Que é o conteúdo da tab 1. Eu vou ter a tab 2 e a tab 3 também. Muito bem. O que falta é ativar aqui no JavaScript, né? Que é o ponto tabs. Ele vai chamar o método tabs. Então veja que agora eu tenho uma barra de abas. Legal, pessoal? Esse é o tabs. Depois vem o toast, que é um recurso bem bacana também para mostrar mensagens, assim como o diálogo que a gente viu, né? Aliás, o modal, né? A gente viu para mostrar mensagem. Tem o toast também. Então vamos ao toast. O toast é bem simples. Eu vou adicionar aqui um link. E quando eu clicar nesse link aqui, mostrar, por exemplo, né? Ele vai ter um comportamento de botão, né? E aí quando eu clicar nele eu quero que mostre o toast. Como é que eu faço isso? Eu posso adicionar aqui o onClick, como está lá no slide, né? O onClick. E aí eu chamo m.toast, abrindo parênteses, abrindo chave. E aí eu coloco HTML e a mensagem que eu quero que seja exibida, né? Hello World. Então quando eu clicar, ele mostra um Hello World. Veja que aqui eu estou com uma largura do tipo celular, né? Mas se eu tiver com a janela maior, ele mostra diferente para mim também, tá? E aí eu posso optar por, ao invés de utilizar aqui, né, usar na função, né? Então, ao clicar no btn ou no id, né, ele vai executar o toast com a mensagem que eu defini. Aqui ficou errado, aqui é clique.
E aí automaticamente ele surge, depois de um tempo automaticamente ele se oculta. Bem legal o toast, né? Bom, muito bem. Em seguida, depois de 3 segundos, né? Ele some. Tem o tooltipped também, que é para mostrar uma mensagem, né? Quando eu passar o mouse sobre um componente, né? Então é para dicas interativas, né? Para ele mostrar uma etiqueta e tal. Então como é que eu faço isso? No meu botão, que pode ser esse mesmo aqui, eu posso adicionar a class nele tooltipped. E aí eu dou um data tooltip e coloco a mensagem, né? Clique aqui para salvar. Estou imaginando que esse cara é um botão salvar, né? Esses caras aqui eu não preciso mais. Ctrl X ele exclui a linha inteira, tá? No VS Code. Então o botão salvar está ali. Então o que que acontece? Quando eu clicar num tooltipped, o que que vai acontecer? Vai chamar o tooltip. Quando eu clicar, não, quando eu passar o mouse em cima, né? Então esse é o tooltipped. Depois nós temos os Wave Effects, né, nos botões. A gente já trabalhou com eles, né, mas só para relembrar então. Aqui no script eu não vou precisar. Então vamos fazer uns testes aqui. Vou criar aqui um row e vou criar um call. Dentro desse call eu vou adicionar alguns botões. Então o primeiro botão, class btn, é um botão normal, que é o sem waves, tá? O botão sem waves. Quando eu clico ele se comporta, tem um comportamento padrão, ou seja, ele não tem uma animação aqui nenhuma. Vou fazer uma cópia dele agora e vou adicionar o waves effect. Waves tracinhos effect, efeito de ondas, né? Então esse aqui é com waves. Então waves effect, isso. Olha lá, ele tem esse efeito aqui de clique e esse já não tem, tá bom? Agora o próximo eu vou fazer com waves effect vermelho. Você tem que adicionar aqui waves tracinho red. Esse vai ser o red. Então o efeito vermelhinho. O outro é o yellow. Então eu vou substituir o red por yellow. Então o efeito é amarelo. Temos também o efeito orange. Aqui no VS Code, quando eu seleciono o orange aqui, dou um Ctrl D, ele seleciona o próxima palavra igual, tá? Então eu consigo alterar duas ao mesmo tempo. Então aqui purple, de roxo, né? Roxo. E por aí vai. Ctrl D, green. E assim por diante. E tem mais também esse teal, que seria um verde, né? Maravilha. Então esses são os waves effects que a gente pode trabalhar. Temos também como criar formulários, né? Já entrando na ideia dos formulários, trabalhar com o autocompleted. Aliás, autocomplete. Então vamos ao autocomplete. Como é que eu faço então? Eu vou criar um div do tipo input field, usando 12 colunas, né, o tamanho total. E vou adicionar aqui um ícone que vai ser um house. Então eu tenho um campo de texto que eu quero colocar do lado dessa casinha. Esse input de texto aqui eu vou chamar ele de campo cidade, para o usuário digitar a cidade. E o class dele vai ser auto
complete. Beleza. Então eu tenho uma caixinha de texto. Eu vou adicionar um label também para o campo cidade. E aí eu vou colocar digite a cidade. Muito bem. O que faltou aqui? Faltou dentro do script eu fazer a ativação do autocomplete, tá bom? Então no campo cidade eu quero ativar o autocomplete. Como que eu vou ativar o autocomplete? Eu vou adicionar aqui uma chave com os dados, o data, tá bom? Então eu vou ter cidades aqui, sugestões de cidades, Santos, por exemplo, né? E aí eu vou colocar o pudim aqui como uma imagem de representação. Poderia ser a foto da cidade de Santos, né? Ou o brasão da cidade, né? Aqui ele tem que colocar entre aspas, mas o meu autocomplete não funciona. Então Santos, Rio de Janeiro, Florianópolis. Muito bem. O que faltou? Aqui no data... Vou fechar aqui. Aqui tá dando um erro. Faltou alguma coisa aqui. Ah tá, aqui ó, eu tenho que colocar como prefixo, para ele ficar como prefixo e ficar bonitinho. Então olha que legal, quando eu clico o label ele se afasta, né? Aí eu posso digitar uma palavra, né, um caractere, e aí ele já vai fazer uma pesquisa ali nas sugestões, tá bom? Então esse é o autocomplete, bem bonito também. Depois nós vamos para o checkbox. Eu vou criar um form. Dentro do meu form eu vou trabalhar. Então veja, eu vou criar um form, né? Esse action aqui nem é necessário. E aí dentro do form eu vou criar um label. Então esse for também não precisa. Então dentro desse label eu vou adicionar o input do tipo checkbox. Eu não preciso ter o nome dele, né? E o ID por enquanto. Ele vai ser um checkbox bem simples. E eu vou ter um span aqui, que é onde eu vou colocar o texto, né? Por exemplo, red, que é o que está no exemplo ali. E aí, isso tudo tem que estar dentro do label, né? Então, o que acontece? Eu tenho um checkbox aqui com comportamento já padrão do Materialize. Vou criar uma cópia dele e vou fazer o filled in. Como que eu faço para ter o filled in, que é o preenchido, a caixinha já preenchida, né, ao invés de ser vazia? Eu coloco o class filled in, tá? E aqui eu mudo o nome só para ficar diferenciado.
né? Tá, é que eu coloquei dentro do mesmo label aqui, né? Eu tenho que fazer um outro label para ele. Tá, tem que ter o label dele mesmo. Então ele tem que estar dentro de um label. Então agora quando eu clico, ó, ele se comporta como preenchido, né? Ao invés do comportamento padrão de transformar. E você pode também criar um, só para a gente ver aqui, ele como disable. Então basta colocar o atributo disable, que ele fica preenchido por padrão. Tá? Nós também temos como criar o indeterminate, que é utilizando o JavaScript. Tá? Então se eu criar aqui um ID aqui nesse, por exemplo, de indeterminate, esse daqui não é filhedin, né? Esse daqui é o disabled e esse aqui é o indeterminate. Então como é que seria o indeterminate? Eu preciso lá no JavaScript dizer que o ind ele é prop indeterminate true. Eu tenho que tirar o class filhedin aqui. Aí ele fica como indeterminate por padrão, então se você clicar, você deixa ele checado, ou se você clicar duas vezes, você deixa ele deschecado, né? Mas por padrão ele não é nem checado e nem deschecado, ele é indeterminado, tá bom? Para isso você usa o indeterminate aqui embaixo. Se você achar que é interessante isso para o seu projeto, é lógico, né? Que o padrão é deschecado por padrão. Muito bem, vamos para o ship agora. Bom, o ship ele vai criar um objeto, né? Que você pode adicionar um texto qualquer, uma tag ou uma foto, né? Com o texto também se quiser. Então vamos testar esse ship aí, é bem legal também. Você pode colocar as tags mais utilizadas, né? Ou definir as tags para serem utilizadas nas redes sociais. O ship ele tem essa característica. Você pode colocar foto do usuário, né, no login. Então tem várias coisas que dá para fazer com o ship. Então vou criar um div ship. Dentro dele eu vou criar a imagem, né, que é o pudim. Aí vou colocar o nome, um nome qualquer que eu quero que seja apresentado. E aí eu tenho lá o ship, tá bom? Eu posso também criar um chip com um botãozinho de fechar, né? Então eu coloco uma tag qualquer que eu quero que seja apresentado e aí eu coloco um ícone do Material Icons do tipo close, né? Só que para ele fechar eu preciso definir aqui no class dele que ele vai ser colocar class close, né? Para ele funcionar. Então eu posso fazer a mesma coisa aqui no outro também. Ele vai me permitir fechar os dois. Bacana, né? Então esse é o chip. Depois a gente tem o date picker e o time picker, que seria para trabalhar com formulário e poder criar campos, né, mais bonitos de escolha de data e de hora. Como é que seria isso? Eu vou criar aqui então o input do tipo texto mesmo, e aí o class dele vai ser date picker, tá bom? E para ativar eu preciso no script, né? Eu preciso definir aqui o date picker chamando o método date picker. Muito bem. Quando eu clicar então, ele vai mostrar para mim o calendário para eu escolher o dia e posso navegar aqui entre os anos, né? Mudar o ano, mudar o mês, navegar, né? E se eu definir uma data qualquer, ele preenche para mim. Bacana, né? Da mesma forma eu consigo trabalhar com o time picker. O que muda? Aqui eu substituo por time picker.
Então o que vai acontecer? Ele vai mostrar um relógio ao invés da data, né? Então eu coloco aqui se é PM ou AM, eu configuro se eu quero ajustar a hora, o minuto, e aí ele envia os dados, né? Preenche o formulário para mim com o dado escolhido. Então esse é o Date Picker. Aliás, o Time Picker, né? Então é isso, pessoal, que eu tinha para a aula de hoje. Espero que vocês estejam gostando e até a próxima aula.